É isso aí, você aprenderá com exatidão o que acontece com a sua performance após você ficar uma semana parado. Performance especificamente nos tiros. Eu acabei de fazer um treininho de tiro maravilhoso, graças a Deus. 4 de 600 com mais um complemento ritmado aí de 1.200. Vou compartilhar com você como foi a minha experiência nesse treino e também, obviamente, o que o nosso tema se refere, no qual eu abordarei 3 tópicos. O primeiro, qual é o grande benefício em se tratando de você saber qual prejuízo você está tendo. O segundo tópico, qual é a vantagem de você perceber quando você tem isso anotado, qual a evolução que você está tendo, o seu tempo abaixando. E no terceiro tópico, eu vou estar abordando aí basicamente o que tem a ver com o nosso organismo quando passamos por uma situação como essa. Eu sei que a sua maior curiosidade é saber qual é o tempo que você vai manter nos tiros ou fazer nos tiros após ficar uma semana parado. Por experiência prática, vou compartilhar com você este testemunho de corredor. Se você estiver entrando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Everson, almejo representar o Brasil aí correndo acima de 20 km por hora, abaixo de 3 minutos por quilômetro. Nos 5K primeiramente, posteriormente nos 10K também. Estou tendo resultados extremamente satisfatórios e a você sempre venho procurando agregar o máximo de valor possível. Corre com força, focado, centrado. Como eu disse, fiz há 1h30 atrás meu treininho de tiros, que foi um espetáculo. E você pode estar agora com uma curiosidade a respeito dos conteúdos de Everson HMS, você acompanha com um pouco mais de frequência, né? Então, antes de falar, eu só quero dar essa satisfação rapidamente aos campeões aí que estavam acostumados aí há alguns meses a acompanhar diariamente conteúdos de Everson HMS. Por que eu estou passando por isso? Inclusive o Michel Lilopo Solitário, que é um dos campeões aí que acompanha o canal, falou: Everson, pô cara, você só tá fazendo live agora de 1 hora, por que isso? Por que você não faz conteúdos mais curtos, enxuga um pouco mais? Eu respondi, né, porque por mais que pareça simples, normalmente conteúdos como este que eu estou fazendo agora dão mais trabalho, certo? Porque a gente tem que enxugar muitas informações, estudar temas, etc e tal. E o que está acontecendo com a minha realidade atual? Eu estou passando ainda por dificuldades financeiras. Você está vendo que aos pouquinhos a gente vai melhorando, igual o áudio agora. Eu acho que não está saindo tanto barulho do vento, né? Por causa que comprei esse microfoninho de lapela aqui. Vamos ver a qualidade, nem eu sei como é que tá saindo, mas eu acho que tá melhor do que o áudio do celular. Então a gente vai melhorando aos pouquinhos. Mas ainda estou passando por limitações financeiras, uma vez que quem se dedica ao profissional no atletismo passa por grandes perrengues. Eu ainda não sou profissional porque eu ainda não estou tirando uma renda mensal com o atletismo, mas já está próxima essa realidade, certo? Mas ainda não estou, então ainda estou tendo que lutar ainda para pagar as minhas dívidas. Por isso que eu diminuí consideravelmente a quantidade de conteúdos aqui no canal. Estou fazendo apenas 2 lives semanais, sendo a primeira com o Fabiano e o Vitor, né, na segunda-feira, normalmente segunda ou terça-feira, e com o Ted normalmente na sexta-feira, né? Ou no sábado, caso não dê na sexta-feira. E o Pachecão também vai provavelmente aí estar estreando com a gente. Então é por isso que eu não estou produzindo com tanta frequência conteúdos como esse. Dada essa explicação, vamos ao conteúdo. Se você gostou já do que ouviu e de qual será o tema, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, porque senão prejudicado só vai ser você. Porque conteúdos como esse virão a rodo pela frente. E nós, da equipe HMS, todos os nossos campeões da equipe HMS, estamos evoluindo brutalmente. E também os campeões aqui do canal e os membros aqui do nosso canal. Bom, eu anotei ali, meu relatório está ali do lado. Vamos basicamente falar nesse primeiro tópico o que você tem de prejuízo quando você fica uma semana parado. Uma semana, não necessariamente os 7 dias cravado. Vamos colocar aí de 5 a 7 dias parado, porque o prejuizinho já é algo que a gente precisa considerar, né? E conforme eu disse em uma das últimas lives, eu precisei ficar na semana retrasada 5 dias aí praticamente parado, não foi totalmente, porque eu nunca fico parado. A parte superior do corpo sempre está nativa, sempre faço um aeróbico, seja na remada, seja com abdominal, mas parado dos treinos de corrida, né? Que é a nossa especificidade. Cara, por mais que seja pouco tempo e a gente não perca tanto, nem tudo, lógico, né? Mas existe um prejuízo. E eu não poderia falar isso de uma forma tão precoce, porque eu estava esperando essa confirmação. Veja bem, vou pegar ali o meu relatório, só para você ter noção. Ó,
A semaninha que eu fiquei parado foi a semana aí do dia 26 de setembro ao dia 2 de outubro, no qual, na terça-feira, foi onde sinalizou, quando eu senti o piriforme, né, que é basicamente ali no glúteo máximo, do lado direito. Aí, nessa semana eu não fiz tiros, sendo que eu fiz apenas, depois que eu tive essa pequena lesãozinha aí, um trotinho aí na quinta-feira, depois fiz no sábado 3 casinhos, depois no domingo 7 casinhos, fechei com 31 casinhos. Então foi uma semana de prejuízo, certo? O que me aconteceu? Veja bem. Então nesse primeiro tópico, que é para você ver com exatidão o seu prejuízo quando você passar por situação semelhante. Eu estou baseando na minha realidade, mas se a gente considerar que nós, seres humanos, via de regra, somos todos iguais, claro que cada um tem a sua particularidade, né? Tem pessoas que têm uma patologia específica, têm uma dificuldade específica, claro, né? Não dá para generalizar, mas falando do grosso, todos nós somos humanos, então, no final das contas, não vai fugir muito disso daqui, que vai te acontecer caso você passe pelo que eu passei. O prejuízo que a gente tem, quando eu voltei aos treinos na normalidade, pelo fato de eu ter tudo aqui anotado, eu consigo saber com exatidão. Veja bem, depois dessa semaninha parado, na semana seguinte, eu voltei a fazer os tiros. Na semana antes da lesão, eu estava fazendo tiros de 600 metros, ainda tô, mas veja, eu estava fazendo 6 de 600 metros para 1 minuto e 46, que dá um pace aí de 2,56, fechando ali para 1,46 o tiro de 600. Lesionei, não fiz os tiros. Na semana seguinte, por mais que eu tenha feito força e estivesse bem alimentado, bem descansado, cara, não saiu mais do que 2. Então, nessa semana posterior à lesão, eu consegui fazer 1/3 dos tiros do que eu estava fazendo antes. E olha que eu fiquei só uma semana parado. 1/3. Mas aí eu falei, poxa, é pouco demais. Vou completar aqui com ritmado. Completar o quê? O volume dos tiros que eu estava fazendo antes da lesão. Não foi 6 de 600 que eu disse anteriormente? Qual é o volume disso? 4,2 km. Na semana posterior à lesão, eu suportei fazer apenas 2 tiros de 600, sendo 1,2 km de volume. Só que, poxa, ainda faltava mais 1.200, 2.200, 3.200, faltava 3 km. Só que eu falei, já que eu tô voltando à normalidade, eu não vou fazer os 3 km de qualquer estímulo que seja, não vou, porque pode ser... Eu falei, poxa, pode ser arriscado. Então, eu vou fazer apenas o justificável para essa semana. E aí, eu perdi a linha de raciocínio aqui, porque o celular foi me encher a memória, raiva que dá. Mas enfim, já vamos partir para o segundo tópico. O seu tempo abaixando, a sua evolução. Por isso que é importante você ter tudo anotado para você perceber isso. Quando a gente passa por uma situação semelhante de ter que ficar parado e retomar aos treinos, embora nós não percamos grande coisa, mas se nós pelo menos conseguirmos manter a velocidade em um volume menor, obviamente, né, já é maravilhoso. Foi o que me aconteceu. Eu não suportei, logicamente, o meu corpo não suportou fazer o mesmo volume de antes, mas a velocidade se manteve a mesma. Então, o seu tempo abaixando, a sua evolução é uma coisa maravilhosa. Inclusive, lembrando aí do meu primeiro tirinho, os meus primeiros tiros de 600 que eu estava fazendo há um mês atrás, se eu não me engano, estava saindo para 1,49, 1,48. Depois desse um mês aí treinando, embora seja um curto prazo, mas o corpo se adapta, cara, de uma forma muito particular. Não é algo tão expressivo, mas é algo notável. Então eu tô fazendo agora para 1,46, pace de 2,55, que é o meu grande sonho aí, segurar isso no 5K e no futuro próximo aí, se Deus quiser, vamos segurar. E o principal benefício do nosso tempo abaixando na nossa evolução é a gente suportar fazer um número maior de tiros. Eu comecei fazendo 2, porque era o que meu corpo estava dando conta, agora eu tô fazendo 6. Aliás, fiz isso antes da lesãozinha, tá muito legal. E no terceiro e último tópico, por que é importante a gente
se manter ligado também em todas essas questões ditas anteriormente, porque o nosso corpo gosta de repetição. Eu dizia aí na última live aí que eu fiz com o Vitor, com o Fabiano, que cara, embora a gente ache chato repetir sempre os mesmos estímulos de tiro, o nosso corpo adora isso. E a gente percebe claramente a gente evoluindo. Justamente porque numa semana você fez uma determinada quantidade. Na outra, ainda que você faça apenas 1 ou 2 a mais, mas é algo maravilhoso de se perceber. Ainda que o seu tempo abaixe 1 segundo apenas, que é o que normalmente vai acontecer, 2 segundos, mas é algo maravilhoso. E quando isso acontece, quando você vê claramente a sua evolução acontecendo, cuidado para você não ficar feliz demais, porque a lesão, para dar as caras, é em 2 palitos. Por quê? Porque, poxa, eu tô evoluindo, aí você fica tão feliz, tão empolgado, tão empolgada, e vai lá querer fazer rodagem em dia que não é para fazer, em dia que é para descansar. Aí é onde você vai se lascar, entendeu? Então, muito cuidado, abra seu olho com isso. Se foi útil para você essas informações, deixa o seu like, se inscreva no canal, o que está por vir será fantástico. Se você não se inscrever e nem dar seu like, prejudicado só vai ser você, porque nós estamos evoluindo brutalmente. Focado, centrado, hoje para todo sempre.